Salve, torcida vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Gilbert. Comigo, Matheus Gilbert. Depois de umas 2 semanas afastado dos vídeos, voltei e retornei com informações sobre o nosso Vascão. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem no canal, deixassem o seu like, compartilhassem esse vídeo para muita gente em grupo de vascaíno no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Telegram. Onde você tiver vascaíno, compartilhe esse vídeo porque tem informações que vocês acabam não vendo no Twitter, no Instagram, para quem não tem, e tem informações de forma exclusiva que eu irei trazer aqui para vocês. Vamos começar com o mais importante, né? O Vasco, que perdeu no último final de semana, no sábado, novamente, de forma vergonhosa para o Vitória da Bahia, com um jogador a mais durante um tempo inteiro, vencendo a partida, o Vasco conseguiu a proeza de tomar a virada. E após isso, iniciou-se uma série de reuniões internas no Vasco para que o Vasco conseguisse, para que o Vasco mudasse, para que ocorresse algumas mudanças no departamento de futebol do Vasco. Marcelo Santana, ontem pela noite, foi anunciado que está demitido do Vasco. Não trabalha mais no Vasco o diretor executivo Marcelo Santana. Outras mudanças vão ocorrer, mas eu vou explicar o que aconteceu para vocês de forma didática. Na última quarta-feira, o Vasco enfrenta o Porto Cabedelo às 7 horas da noite na Venezuela e toma uma goleada de 4-1. Algumas medidas, já estavam sendo pensadas pela gestão do Vasco, comandada pelo Pedrinho e pelo pessoal da Sempre Vasco, no futebol, queriam ser tomadas após a parada para o Mundial de Clubes da FIFA. A perca do jogo para o Porto Cabedelo fez com que o Vasco acelerasse. Então, na quinta-feira, na parte da noite, ocorreram reuniões com a cúpula da Vasco SAF, com o pessoal da Sempre Vasco, com o presidente Pedrinho. E antes disso já estava decidido que o diretor executivo de futebol, Marcelo Santana, não continuaria e que muito provavelmente ele sairia após a parada para o Mundial. Ocorreram essas reuniões, outras pessoas também devem sair na parada para o Mundial de Clubes. E após a derrota novamente contra o Vitória, o Vasco decidiu que era melhor encerrar o ciclo do Marcelo Santana e de outras pessoas do departamento de futebol, que muito provavelmente serão anunciadas durante o decorrer dessa semana, para que o técnico Fernando Diniz pudesse começar num ambiente melhor e novo. E essa é a informação. No dia do jogo entre Vasco e Porto Cabedelo, Fernando Diniz e o presidente Pedrinho, no horário do jogo, estavam reunidos. Eles já assistiram o jogo juntos. Então, vocês podem ter uma ideia do que pode ter acontecido naquele dia. E todas as mudanças que o Vasco fizer no departamento de futebol e as que o Vasco não fizer, terá o aval do técnico Fernando Diniz, que muito provavelmente vai ter a mesma função que teve Ramon Dias na última passagem dele pelo Vasco. Muito provavelmente Fernando Diniz terá a carta branca dentro do Vasco para mandar e desmandar, ter um pouco mais de poder do que tinha o Fábio Carille, e um pouco mais de poder do que tem o próprio diretor técnico Felipe, que esse é um dos que vai ficar e que muito provavelmente vai sumir por um tempo. Vocês vão ver um sumiço no diretor técnico Felipe daqui a um tempo, porque muito provavelmente será realocado para uma área onde não tenha tanta exposição e onde ele consiga trabalhar um pouco melhor. Provavelmente o Felipe será realocado para cuidar um pouco da base, seja da transição, seja como coordenador técnico do futebol de base, mas o Felipe terá um pouco menos, acredito eu que não terá muito poder mais sobre o futebol profissional do Vasco. Amigo e ídolo, amigo do presidente Pedrinho, ídolo do Vasco, pelo que eu pude conseguir apurar, seria ruim com que o Felipe fosse demitido do Vasco, até para a imagem dele, de demissão do Vasco. E muito provavelmente vai ocorrer o que ocorre em algumas grandes empresas geralmente. A pessoa é colocada em outra função, uma função que se expõe a menos, e aos poucos a pessoa vai querendo sair do clube, como aconteceu para vocês verem com o Luiz Melo, que era muito criticado no Vasco, e a 777 fez o quê? Realocou ele em outra função.
não trabalhava tanto ativamente assim, e depois acabou saindo da 777 antes dela falir, né? Então, muito provavelmente vai ocorrer a mesma coisa com o diretor técnico Felipe. Outras mudanças vão ocorrer. Postei no meu Twitter, você que não me segue, @Gilbert10mr, me siga lá, que lá eu coloco algumas informações de forma exclusiva. Outras mudanças provavelmente irão ocorrer com o aval do técnico Fernando Diniz. Não me surpreenderia, por exemplo, se o diretor, né, de performance, o coordenador de performance do Vasco, Daniel Félix, fosse demitido também, fosse colocado para fora do clube, assim como outras pessoas do departamento de futebol. Ainda tem preparadores físicos da casa, auxiliares técnicos da casa, tem gerente de futebol da casa. Então, assim, tem muita gente no departamento de futebol do Vasco que muito provavelmente irá perder os seus cargos nessa reformulação que o Vasco vai fazer com o aval de Fernando Diniz no departamento de futebol do Vasco, para que o técnico comece com um clima mais amistoso interno no Vasco da Gama. E o substituto de Marcelo Santana? Quem poderá ser? Vocês que me seguem novamente, me sigam no Twitter, Gilbert10mr. Eu postei no último sábado, após a derrota, né, para o Vitória da Bahia, que na última quinta-feira eu soube da demissão do Marcelo Santana. Foi exatamente o que aconteceu. Ontem veio a culminar nessa demissão. E também na última quinta-feira eu soube que o Vasco já fez sim um contato para contratar o diretor de futebol Rodrigo Caetano, que atualmente é o diretor de seleções da CBF. O Vasco já realizou um contato com o Rodrigo Caetano, que sempre teve interesse em retornar ao Vasco, porque quem não sabe, ele retorna em 2013 e o Vasco acaba caindo para a segunda divisão. Então ele foi campeão da Copa do Brasil em 2011, acaba saindo, vai para o Fluminense em 2012, é campeão brasileiro, retorna para o Vasco em 2013, se eu não me engano, e acaba caindo com o Vasco para a segunda divisão, e ainda tem essa dívida. Então sempre teve esse interesse do Rodrigo Caetano em retornar ao Vasco. E o Vasco já fez sim um contato com o Rodrigo Caetano, que não quer deixar de morar no Rio de Janeiro. O Rodrigo Caetano na CBF não tem tanta autonomia para trabalhar, né? Geralmente o Edinaldo Rodrigues acaba centralizando muito as coisas. Por exemplo, eu acho que se fosse por desejo do Rodrigo Caetano, o técnico da seleção brasileira seria o Jorge Jesus e não o Ancelotti, né? Desejos de cada profissional. O presidente Edinaldo Rodrigues resolveu centralizar as questões e muito provavelmente está passando aí por um momento difícil, querendo ou não, de possível queda sob o comando da CBF, e o Rodrigo Caetano balança, não está instável por lá. E o Vasco tem interesse, já fez o primeiro contato. O Vasco aguarda, pelo menos a informação é minha, que aguarda o retorno do Rodrigo Caetano, que, como eu falei, sempre teve interesse em retornar ao Vasco, gosta do clube, quer continuar morando no Rio de Janeiro, porque tem um apartamento, inclusive, onde a maioria dos jogadores moram, é o mesmo condomínio. Ele mora naquele condomínio ali, no mesmo condomínio do presidente Pedrinho. Ele é muito próximo do presidente Pedrinho, tem uma boa relação, até mesmo com o Felipe, onde trabalhamos juntos em 2011, no título da Copa do Brasil pelo Vasco. Trouxe, né, o Felipe em 2010. Enfim, Rodrigo Caetano é o primeiro e único nome que, por enquanto, o Vasco já fez contato e aguarda a resposta. Se for uma sinalização positiva, muito provavelmente o Vasco avançará e entrará forte na parada para contratar Rodrigo Caetano. O Vasco e o presidente Pedrinho quer alguém forte no departamento de futebol. Afinal, por mais que o Marcelo Santana realmente não tivesse tantas, né, funções ali de decisões, né, principalmente correlacionadas ao futebol profissional, onde ele não decidia muita coisa, mas era ele quem negociava, quem fazia a parte burocrática. Por exemplo, o Vasco não conseguiu desinchar o seu elenco. Era um trabalho do diretor de futebol Marcelo Santana. O Vasco, até agora, não conseguiu renovar com nenhum jogador que tenha o seu contrato que se encerra o seu contrato no final do ano. Também era uma função do diretor do Marcelo Santana, né? Então, assim, são duas funções muito importantes, né? Ele tinha a função, ele até se despediu hoje, falando que ele não escolhia os jogadores que eram contratados, mas também ele afirma que ele era o cara da burocracia, das negociações, que cuidava da base. Era ele, por exemplo, quem negociou os atletas da base com aqueles valores irrisórios. Era ele, por exemplo, quem não conseguiu desinchar o elenco do Vasco. O único jogador do elenco do Vasco que foi embora do time profissional foi o Maximo Domingues. Jean Davi, Alex Teixeira, Souza,
Capasso, Riquelme, todos os outros que fizeram parte do elenco profissional do Vasco por pelo menos um jogo, né, em 2025, não conseguiram sair do Vasco, né? E era função dele também essa questão. Obviamente não dá pra gente colocar tudo em cima das costas do Marcelo Santana, mas algumas coisas sim, era função dele e ele fracassou. Por isso o Vasco quer um diretor de futebol que tenha esse peso. Não for o Rodrigo Caetano, será outro. Para que você tenha um peso melhor no mercado, para conseguir gerir esse grande grupo do Vasco e fazer com que algumas coisas aconteçam, renovações, o elenco ser um pouco menos inchado, e outras questões, inclusive na janela de transferências, que fez muita falta. O Vasco por muitas vezes negociou com bons jogadores e acabou não fechando, muito por conta da falta de preparo de quem comandava o futebol, seja o Felipe ou o Marcelo Santana, nessas questões. Enfim, vamos esperar, reformulações acontecendo, mais saídas muito provavelmente serão anunciadas durante a semana, com a aval do técnico Fernando Diniz, que estreia amanhã. Hoje, no caso, ele comanda seu primeiro treinamento com a camisa do Vasco, comandando o Vasco, e amanhã estreia contra o Lanús. Torceremos para que o Vasco consiga uma vitória surpreendente, porque muito provavelmente uma vitória contra o Lanús amanhã já nos coloca praticamente ali classificados, entre aspas, para um playoff, né, contra um terceiro colocado da Libertadores, levando, né, o último jogo, que é o jogo da liderança, para a última rodada contra o Melgar em casa. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, informei algumas questões. Barca saindo do Vasco, Barca de profissionais, né? O jogo contra o Vitória, informações exclusivas sobre o Rodrigo Caetano, enfim, tudo isso e mais um pouco só aqui no canal do Gilbert. E se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha aí pro pessoal no Telegram, WhatsApp, Instagram, Twitter, e é isso. Tamo junto, galera, uma boa semana para todos vocês.